Estamos de volta com o programa Primeiríssima Infância de Penápolis e hoje nós temos a convidada Rosilei Berbel, que é assistente social da Secretaria de Assistência Social e Cidadania do município e traz hoje uma perspectiva sobre o trabalho intersetorial e sobre o trabalho associando as políticas de assistência social com o programa Primeiríssima Infância de Penápolis. Oi, Rosilei. Oi, Inês. É um prazer tê-la aqui. Igualmente, a oportunidade de estar conversando um pouco sobre o nosso trabalho. Você poderia nos falar um pouquinho sobre as políticas de assistência social, Rosilei? Bom, Inês, a assistência social vem passando por uma série de transformações nos últimos anos. Nós vimos do modelo assistencialista, né, que era focado em algumas atividades segmentadas, família, criança, idoso, e hoje nós tivemos um ganho muito grande com a implantação do SUAS, que estabelece uma diretriz para o trabalho dentro da assistência social. Esse movimento vem acontecendo desde que foi promulgada a Constituição Federal, em 86, então ele é um processo que já vem acontecendo em termos de mudanças, né? E agora a gente, com a questão do SUAS aprovada, a gente tem isso mais direcionado para o nosso trabalho. Hoje a assistência é uma política pública que está sendo implantada. Nós estamos numa fase de implantação ainda, a gente não tem todos os equipamentos necessários para a nossa política, né? Mas a gente vem conquistando alguns espaços para poder melhorar isso. Nós temos hoje a assistência dividida em proteção básica, que foca aquele trabalho mais preventivo, que é uma ação próxima ao território, que no caso aqui nós temos o CRAS, que é na região da Planalto, que compreende Planalto, Pevi, São Francisco, né, Jardim Florença, e temos o trabalho que é da média complexidade, que é desenvolvido pelo CREAS, que é um equipamento também social, instituído por essa política, que dá um atendimento a famílias em situações cujos seus direitos já tenham sido violados. Cabe destacar, Inês, que para esse trabalho dentro da assistência social hoje, o foco com a família é o nosso principal objetivo, né? Todos os trabalhos são voltados para essa questão de trabalhar as famílias dentro dos seus territórios, dentro dos seus projetos. Então isso vem traçando outras alternativas, outras possibilidades, e que o trabalho intersetorial vem reforçar isso, através dessa ação conjunta entre as secretarias, no objetivo de a gente conseguir maior eficácia na solução dos casos que ora são apresentados. Quando nós iniciamos o trabalho das capacitações, havia trazidas pela Fundação Maria Cecília Souto de Vidigal, havia uma dúvida e até um distanciamento da Secretaria de Assistência Social, não só do município de Penápolis, mas como um todo, das secretarias envolvidas, com a promoção do desenvolvimento infantil. Você poderia dizer um pouquinho para a gente como a assistência social pode participar de um programa de promoção do desenvolvimento infantil? Qual é a contribuição que a Secretaria de Assistência Social traz para a promoção do desenvolvimento infantil em Penápolis? Bom, dentro de Penápolis, aqui na assistência, a gente tem alguns programas e projetos que são focados à questão da criança, né? Nós temos um projeto que chama Serviço de Fortalecimentos e Convivência Familiar, que é destinado a famílias com crianças até 6 anos, né? Que tem o enfoque do desenvolvimento infantil que vem até os 3 anos, né? Esse trabalho tem o objetivo maior de resgatar esse papel do cuidar da família para com a sua criança, né? Através de brincadeiras, atividades lúdicas, que são propiciadas para a família, no sentido de estar melhorando o seu relacionamento, as suas vivências, refletindo sobre o papel da família e tudo mais. Esse projeto é um projeto que acontece desde o ano passado, né? Então ele está ainda em fase de avaliação também, mas assim, tem mostrado resultados, porque assim, nós viemos de uma cultura muito... nós somos um país que torturamos, nós somos um país que escravizamos, e isso tem um ranço dentro da nossa sociedade que a gente corrige as crianças batendo, agredindo. Então esses projetos vêm para contradizer, né, mostrar uma outra alternativa de trabalho
que possa propiciar uma reflexão melhor sobre o papel da família no momento, na atualidade. Rosilei, o que de concreto a assistência social já realizou em parceria com o programa Primeiríssima Infância de Penápolis? Olha, a gente tem participado nas atividades na Semana do Bebê, né? Nós participamos através do CREAS na segunda engatinhata, que ocorreu a semana passada, cujo clima, assim, de ver os bebês, de ter aquele estímulo com relação à importância do engatinhar, traz uma magia para todos que participaram, né, que puderam estar acompanhando essa atividade de mobilização. Inclusive, a gente teve até estagiários, né, do CREAS que contribuíram lá para poder ajudar no evento. Nós, com relação à questão do território, nós tivemos uma participação ano passado da Manhã da Família, que foi realizada junto com a equipe da saúde, da assistência e da educação, que trabalham no território do CRAS, né? Nós tivemos uma manhã da sobremesa, da família, aliás, que foi organizada a partir de um encontro que houve através dos seminários que nós tínhamos da Fundação, né? E aí foi mobilizado no sentido de o que a gente poderia estar fazendo em prol de despertar aquela comunidade. Aí nós pensamos em trazer os talentos da própria região, então foram cantores, teve parte de teatro, atividades, gincanas com as crianças, mas procurando assim haver o envolvimento da comunidade, daquela região, para que as pessoas participassem. E foi um sucesso a Manhã da Família. E assim, foi prazeroso também perceber que trabalhar em conjunto você consegue facilitar algumas atividades e o êxito acaba ocorrendo de uma forma mais completa. Você citou um momento que para nós foi muito interessante, a capacitação para atendimento de famílias em situação de média e alta vulnerabilidade, que aconteceu no ano de 2011 aqui no município de Penápolis, onde estiveram reunidos profissionais ligados à saúde, à educação e assistência social, participando dessa capacitação que esteve a cargo de uma consultora da Fundação Maria Cília Souto Vidigal. De que forma você entende a contribuição desse programa para a formação dos profissionais e essa interlocução entre os profissionais da educação, da saúde e da assistência social, especificamente com o tema das famílias vulneráveis? Eu penso que essa capacitação que nós participamos, nós inclusive conseguimos envolver o pessoal das entidades também, né? Ela trouxe, através das técnicas que foi propiciada, condições da gente pensar em trabalhar junto. Então, a gente começou pensando na Manhã da Família, depois alguns casos, foram feitas algumas intervenções de forma conjunta, diante de casos que, assim, hoje a gente tem algumas famílias com situações bastante desafiadoras, com ingredientes muito complexos na sua constituição, com questões de droga, questões de abandono. Então, isso, como é que sozinho um setor, vamos supor, assistência social, resolveria isso sozinho? Ela não consegue, por si só, fazer uma intervenção mais assertiva com relação a esse caso. À medida que a gente envolve a educação, a gente envolve a saúde, a gente tem um conhecimento e um olhar mais completo perante aquela situação da família. E aí a gente consegue encontrar alternativas mais viáveis para aquela intervenção, mais acertada para o caso. Porque, assim, a gente tem se deparado com situações bastante complexas. E o treinamento trouxe algumas reflexões através de literatura, através de vídeos, né, que a gente pôde sentar para discutir as atividades, né, de alguns filmes, né, que a gente discutiu com a equipe. Então, eu acho que isso fortalece. Eu penso assim, Inês, que o trabalho intersetorial ele não acontece sozinho. Embora seja um desejo, tanto da assistência, tanto da saúde, como da educação, mas ele tem que ser fomentado, ele tem que ser incentivado. Eu acho que isso foi o grande ganho que a Fundação trouxe através desse projeto para o município. É essa questão de nós trabalharmos com foco intersetorial. E isso a gente consegue alguns resultados melhores na nossa ação. Então, eu acho que nos instrumentalizou de informações importantes para a nossa ação. Eu acho que é importante, Rosilei, assim, a gente poder trocar ideias sobre a atuação da assistência social, porque até para a gente que
por exemplo, eu estava mais ligada à educação até um tempo atrás, né, a educação infantil. Então, eu acho que o meu olhar para o trabalho da assistência social, ele começou a se ampliar a partir do momento que a gente começou a discutir, que vocês começaram a trazer esse conteúdo e como esse conteúdo se afina com o trabalho que está sendo desenvolvido no município. Né? Eu acho assim, as pessoas têm uma noção um pouco assim, de modelo mesmo, de momento, né? Eu acho assim que as pessoas achavam que a assistência social era fornecimento de cesta, pura e simplesmente. Né? Muito assistencialista. Ou aquela pessoa né? boazinha que resolvia os seus problemas, né? Hoje o contexto da assistência é muito mais amplo e muito mais assim próximo das pessoas em função dos projetos que se tem. Hoje, a questão de ter o CRAS. Qual que é a questão de ter o CRAS? O CRAS é a assistência social trabalhando próximo da comunidade. Por quê? É lá na comunidade que acontecem os problemas, é lá na comunidade que a gente encontra soluções para aqueles problemas, né? Então, a assistência vem com esse olhar, que coincide muito com o do SUS, porque o nosso modelo como que eu vou dizer assim, copiado, mas assim, foi adaptado a partir da concepção do SUS, que está, o médico, a unidade de saúde está próximo da comunidade. Então, a assistência, o CRAS está próximo daquela comunidade. Para estar próximo, sabendo das suas dificuldades, as características que cada local tem. Né? Então, o CRAS tem esse papel de estar próximo. Então, assim, cesta básica é uma coisa que a assistência quase já nem faz. Hoje isso é feito praticamente pelos órgãos religiosos, pelas grupos de voluntários, né? Pelas igrejas. Então, assim, não tem um papel da questão da assistência. Por quê? Hoje tem projetos de transferência de renda, por exemplo, Bolsa Família. É um projeto que garante renda para aquela família que está numa situação de pobreza ou de extrema pobreza. Né? Nós temos um projeto agora que está chegando que é para erradicar a extrema pobreza. Então, mas todos esses projetos, ele tem um cunho de dar o resgate para aquela família. Né? Essa questão de estar trabalhando essa família para que ela possa inserir na comunidade, voltar a estudar em algumas situações, participar de cursos profissionalizantes, tentar encaminhar para o trabalho. Ensinar a pescar. Então, assim, é um contexto diferente de que só dá a cesta, que é uma coisa paliativa, momentânea, que não resolve o problema da pessoa. Então, assim, as pessoas romper com esse modelo é uma coisa a médio prazo. A gente tem trabalhado em cima disso. E hoje, para nós, assim, profissionais, nós trabalhamos no campo do direito. Quer dizer, nós temos assistência como um direito da pessoa. A Constituição nos concebeu isso. Então, não é um favor, é um direito. Então, assim, esse olhar é um olhar mais amplo, né, do que só você fornecer um atendimento imediato daquela situação, daquele determinado momento de uma cesta básica, por exemplo. Então, hoje a assistência cresceu em termos de projetos, com resultado, com monitoramento, com acompanhamento. É uma coisa que a gente está construindo, nós estamos num processo de construção. Mas eu tenho muita esperança que a gente vai ter uma condição muito melhor para todos. E né? claro que a gente acredita que, se num determinado território, aqueles indivíduos que lá habitam são olhados e são atendidos na perspectiva da saúde, na perspectiva da assistência social, na perspectiva da educação infantil, naturalmente que pode ser um olhar muito mais resolutivo. Sim. E eficiente no sentido de promover o desenvolvimento dessas famílias, dessas crianças. Sim. Tal. E assim, na verdade, as famílias hoje passam por um momento de transição, né? A gente fala assim, família, por exemplo, existe uma discussão sobre conceitos que nós temos mais de 9 modelos de família. Então, assim, a família para nós é a família que se tem. Não tem um modelo de família, até porque esse modelo já não existe no nosso atual momento. Então, assim, muitas vezes é a avó, muitas vezes... Então, assim, os recursos que se tem, como que se pode viver melhor dentro daquele recurso que eu tenho, né? Então, assim, o que eu tenho de bom... Porque uma coisa que foi interessante no projeto da Maria Cecília, no nosso curso de especialização, eles têm um conceito de família enquanto patrimônio, que é um conceito muito amplo e muito importante, eu vejo, assim, porque a família é um patrimônio que nós temos, com relação ao cuidado com as crianças, do desenvolvimento infantil, porque é lá que ela vive, é lá que ela se representa enquanto sociedade, enquanto na comunidade, né? Então, assim, é um conceito bastante abrangente, que realmente a família é um patrimônio. Se nós olharmos dessa forma,
é onde a gente pode ter uma condição melhor para aquela criança. Nós podemos refletir sobre aquela condição. Se a família às vezes não está tendo o cuidado adequado, nós podemos intervir no sentido de qualificar esse atendimento que a família presta para sua criança. Mas aquela família é o patrimônio dela, é a referência dela. Então eu acho que isso é uma coisa que a gente tem sempre que refletir um pouco sobre o trabalho, né? Acho que foi esse o grande ponto também da Fundação, que a gente tinha momentos de reflexão sobre o trabalho. Então eu acho que isso é um ganho, quando a gente pode parar e ver que tem outros conceitos, aprimorar, né, na nossa prática, outras alternativas que deram certo em alguns lugares e a gente pode estar colocando em prática aqui e também, né, tendo sucesso. Acho que o importante, então, é a gente pensar na renovação constante dessa parceria. Né? Com certeza. Acho que para o município foi um ganho assim que é ímpar, né? A gente não tem... acho que tem Penápolis, né, antes e depois. Porque, assim, os que trabalharam, os que participaram, defendem essa causa. Eu acho que é uma causa. É muito mais do que defender uma ideia, é uma causa. Né? Porque a questão da criança, se nós temos toda essa visão do trabalho preventivo, justamente com as crianças, né, com as famílias, que a gente vai conseguir mudar e alterar essa situação. Eu acredito muito nisso. Dentro do trabalho que vocês desenvolvem, quais são os aspectos mais frágeis que vocês percebem nas relações entre as famílias, os adultos e as crianças das famílias atendidas? Olha, uma coisa que tem assim nos surpreendido com esse trabalho de fortalecimento de vínculos, a gente percebe que os pais têm muita dificuldade de expressar carinho para com seus filhos. Então, as brincadeiras, quando são colocadas nas atividades, são muito focadas com relação a isso. Expressar carinho é dizer que gosta, pegar no colo, é poder conversar, né, num tom mais baixo. Porque muitas vezes as pessoas já chegam gritando, já chegam sem o mínimo de tolerância. E as crianças precisam de ter esse cuidado e esse tempo, e se sentir queridas, para que elas possam se desenvolver de forma correta, né? Então é uma coisa que a gente assim incentiva e intensifica para que as famílias tenham esse olhar do cuidado. E cuidar não é só levar para dar vacina, isso também é importante. Tem que levar para tomar vacina, tem que levar para fazer a puericultura, tem que cumprir esses protocolos. Mas assim, sempre cercado com carinho e amor. O diálogo entre a família é uma coisa também muito importante, as pessoas hoje não conversam muito. Porque, por exemplo, as mães saem para trabalhar muito cedo, voltam à tarde, acumulam a tarefa de cuidar da casa, dos filhos, então isso é deixado de lado. Então, na verdade, a gente precisa assim, criar momentos para que essas famílias tenham essa convivência no sentido desprovida de atrito, não, agora é isso, filho que não quer obedecer. Então, assim, são regras, são limites que as famílias podem, à medida que conversam e que discutem, e colocando dentro da família. Por isso que o trabalho de fortalecimento de vínculos é importante, ele trabalha a família. Então, é o pai, a mãe e as crianças. Nem sempre os pais participam como deveria. Aliás, os pais são convidados a participar também, e a gente, né, gostaria muito que houvesse a participação maior dos pais. Mas, assim, é um momento que as crianças estão ali com a mãe e as atividades já são direcionadas para esse olhar mais afetivo para com a criança, né? Então, assim, isso faz uma diferença grande, até para as mães, porque as mães também muitas vezes relatam que não tiveram isso na sua infância. Então, assim, é uma forma de mudar o conceito, de mudar a intervenção com relação a isso. É uma forma nova de se trabalhar com as famílias, né? A partir do lúdico, a partir das brincadeiras, das músicas, das vivências, para que a gente possa ter um equilíbrio melhor com relação a essas questões familiares aí que são bastante conflitantes, né? Nós vamos agradecer então a participação da Rosilei nesse nosso programa, agradecer a sua atenção e abrir um espaço para suas considerações finais. Bom, primeiramente eu que agradeço a oportunidade, né, de estar conversando um pouco sobre nosso trabalho e, assim, gostaria de defender aqui a questão da assistência social, né, porque é minha área, então vamos defendê-la, no sentido de que, por exemplo, nós precisamos de implantações de novos CRAS, então a gente tem já se articulado com a nossa secretária, né, para estar mobilizando nesse sentido, para que a gente consiga, assim, de fato, implantar a política de assistência social no município, que eu acredito muito que a gente, através desses trabalhos com as famílias, a gente consiga construir uma Penápolis mais justa para todos, né, e, assim, com menos violência, com menos
atitudes negativas. Como eu falei da questão do carinho, esse trabalho com as famílias, eu penso que ele tem que ser assim, implementado mais no município, de forma que a gente atinja todos os bairros, né? Mais bairros, porque a gente consegue hoje, no momento, atingir alguns setores da comunidade, no sentido de estar fortalecendo esse trabalho e buscando outras alternativas, para que a gente possa ter resultados melhores, né? Eu acho que a gente tem que batalhar para isso. E como eu falei, é uma causa que todos nós temos que estar imbuída no sentido de concretizar ações, né, nesse sentido. Obrigada mais uma vez pela sua atenção e até o próximo programa.
Angela Harvey, doing a good job. You're fine, you want to show me to us. And I'm sorry.